O que nós temos que fazer com tudo isso em relação a esses fatos? Porque quando nós olhamos hoje que nós somos família e vemos pessoas de outras famílias e conhecidos nossos que têm esse tipo de comportamento, é abraçar, é amar. E deixar o Altíssimo, o Deus que é soberano, e Cristo que vive em nós, fazer o que convém da parte de Deus. Se eu amo numa medida tão pequena, humano como somos, que você é, que eu sou, se nós amamos, imagina como deve ser o amor de Deus, se ele não tem uma maneira de nós medirmos, se ele é muito maior e muito bem, é infinito e é misericordioso, tardio em irar-se. E nós acompanhamos os frutos do Espírito de cada uma pessoa dessas em sua natureza. Porque não sendo ou sendo, nós observamos os frutos de cada uma. O que nós podemos dizer, o que é? Não existe uma concordância, existe a opção, eu não concordo, claro. Ninguém quer ter, ou dentro de casa, uma pessoa da criação que nós temos, de repente tu ter um menino e o menino ter outro menino. Tu gostaria que teu menino tivesse uma menina? Ou da menina que tivesse um rapaz? E daí vem com uma menina. O fato que nós, como cristão, em Cristo vivo e vivendo em nós, a gente sempre apresentar as boas coisas para as pessoas. Dizendo que o correto, a forma natural da criação foi Deus criou o homem, e criou a mulher e colocou os dois no jardim para que no jardim cuidasse e ali eles tivessem as suas relações de amor e tivessem a sua descendência, a sua família, e formasse ela. O comportamento da sociedade, das famílias, das pessoas entrou de tal forma que, decorrência dos erros, dos fatos e psicológico, traumas e por nascer através da genética, da consanguinidade talvez de alguém, nasceu com uma disfunção. Isso não tem relação agora de nós explicarmos cientificamente, psicologicamente, porque aqui não tem ninguém formado nessa área. Nós estamos só tratando a questão espiritual de cada um, de nós principalmente, para nós tratar as outras pessoas na sociedade, porque podemos citar aqui, não vamos falar, mas citar para nós mesmos, em nossas memórias, em nossos corações, que quantas pessoas da nossa família, quantas pessoas que a gente conhece, quantas pessoas que têm o nosso sangue, que são parentes nossos, que vivem assim. Quantas? E olhando no passado, e alguma pessoa ainda vive assim agora, nesse momento, no seu sentido de evangelização, de bater nas portas e dizer que aquele que não é evangélico vai para o inferno, é totalmente errado, equivocado. Uma outra pessoa dizer que a pessoa, por não ser de uma religião, por ser de uma outra religião, ela vai para o inferno por professar uma outra religião. Ele já está sendo juiz, já está sentenciando a vida de uma outra pessoa, já está separando o joio do trigo, e não é para nós essa função de separar joio de trigo. Não é nossa função de julgarmos e apontarmos. A nossa função, se nós tivéssemos alguma função e colocasse essa obrigação para nós, seria somente de amar. De mostrar as virtudes do amor de Cristo em nossas vidas, para que as pessoas que são assim, ou são assadas, são pretas, são brancas, são ricas, são pobres, são diferentes nas suas opções, nos seus desejos, mas que em espírito nós colocar para elas entenderem que o amor não seja promíscuo, que o amor não seja devasso, que o amor não seja uma forma de ofensa, que o amor não seja dentro da imoralidade, que o amor não seja banal, e que em espírito vivendo as pessoas possam entender em espírito, também em espírito estando, pensar, não se sentindo rejeitado, não se sentindo excluído, não se sentindo menosprezado por aqueles que se dizem que são cristãos. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único Filho para que todo nele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas muitas pessoas não creem nesse Jesus que nós falamos, que Deus disse e está escrito, que enviou o seu único Filho, nós cremos que foi assim, e é assim.
Mas olhando para muitos cristãos que ficam apontando, que ficam dizendo que vão para o inferno porque está escrito, nós temos que observar que muitos escritos que estão, elas têm correlação com o tempo na época, e que não está sozinho isolado esse versículo, porque ele tem outros textos, e tem o tempo da história no momento, que dizia por que estava dizendo aquilo. Ficarão de fora sim todos aqueles que são promíscuos, todo aquele que mente, todo aquele que é idólatra, todo aquele que odeia seu próximo, todos esses ficarão de fora, não vai participar. E esses escolhendo ser assim, eles estão dizendo amém para eles mesmos, amém, que assim seja então, porque já não creem, porque não olhando para aquele que ama, que é Cristo, e sendo cristão amando, perdoando, pacificando, somente nós, e eu falava hoje para o meu bichinho aqui, eu não tenho obrigação de chegar para alguém e dizer para ela: olha, teu comportamento não condiz com o comportamento natural. Tu está errada, tu está errado. Eu não tenho obrigação. Agora, se ela sentir em mim ou em vocês a liberdade de dizer me ajuda, aí você está abrindo uma porta para que você ajude, de acordo com aquilo que ela der a oportunidade para falar, relativando a questão do amor, do perdão, da reconciliação, da transformação. Porque o agir nas pessoas é pela ação do Espírito Santo, não é por uma força, não é por uma violência, de dizer tem que ser assim, você está errado, ou tem que ter uma surra, tem que baixar o cacete, porque se baixar esse cacete, nada teria acontecido. Não. Nós temos muitas pessoas com traumas porque apanharam e foram abusadas e são assim hoje. E a culpa está lá no passado de alguém que fez.